um estranho paradoxo no cerne do comportamento humano. Afirmamos querer liberdade, sucesso e controle sobre nossas vidas, mas quando recebem oportunidades de tomar poder, a maioria das pessoas recua. Isso não é acidental ou aleatório, é uma escolha deliberada repetida em diferentes culturas e ao longo da história. Aqui está a verdade desconfortável. A maioria das pessoas não quer poder, elas querem segurança, elas não querem responsabilidade, elas querem conforto, elas não querem liderar, elas querem ser protegidas. Essa realidade fundamental explica por que as sociedades funcionam como elas. Por que os sistemas políticos evoluem como evoluem e por que você pode estar inconscientemente sabotando seu próprio potencial agora mesmo porque a fraqueza parece confortável. Vamos começar com uma observação simples. A fraqueza oferece vantagens significativas, pode parecer contraintuitivo. Mas a impotência traz benefícios poderosos. Primeiro, a fraqueza elimina a responsabilidade. Quando você se posiciona como desamparado, você não precisa tomar decisões difíceis, você não precisa estabelecer limites, você não precisa decepcionar as pessoas, você consegue evitar o fardo psicológico de escolher em vez das circunstâncias escolherem por você. Os outros tomam as decisões difíceis, você simplesmente responde ao que acontece ao seu redor em vez de tomar a iniciativa de agir. Você mesmo considere quantas pessoas reclamam de seus empregos sem nunca enviar currículos ou quantas permanecem em relacionamentos insatisfatórios sem nunca ter conversas difíceis. A dor da situação conhecida é mais confortável do que a responsabilidade de criar algo novo. Segundo, nossas estruturas sociais recompensam ativamente as demonstrações de fraqueza. Nós estender simpatia às vítimas, oferecer apoio aos vulneráveis, correr para ajudar os desamparados, essas não são respostas ruins. A compaixão é necessária para sociedades funcionais. Mas isso cria uma estrutura de incentivo perversa, onde demonstrar vulnerabilidade pode gerar mais recursos sociais do que demonstrar capacidade. Essa dinâmica se manifesta em todos os relacionamentos pessoais. O parceiro que parece mais frágil geralmente ganha mais influência no local de trabalho. A dinâmica que expressa incapacidade pode reduzir as expectativas e a carga de trabalho no discurso político, alegando. O status de vitimização pode proteger ideias de críticas. Em terceiro lugar, nossa biologia reforça essa tendência. Os seres humanos evoluíram para conservar energia e evitar riscos desnecessários. De uma perspectiva evolucionária, desafiar a autoridade ou sair das hierarquias sociais estabelecidas representava perigos potencialmente fatais. Nossos ancestrais que jogaram pelo seguro, que não balançaram o barco, que aceitaram sua posição, sobreviveram para transmitir seus genes. Essa programação biológica se manifesta como caminho de menor resistência. É mais fácil reclamar do que para criar, é mais simples culpar do que construir, é menos cansativo criticar do que construir. Seu cérebro naturalmente gravita em direção à minimização de esforços e riscos, uma adaptação útil de sobrevivência que se torna problemática em um mundo que recompensa iniciativa e coragem. O conforto da fraqueza não é apenas psicológico, é neuroquímico. Ficar na sua zona de conforto mantém níveis estáveis de dopamina, correr riscos cria picos de cortisol. Seu cérebro interpreta segurança como prazer e mudança como ameaça. Isso faz com que a impotência literalmente se sinta melhor em o curto prazo, mesmo que prejudique sua vida a longo prazo. O aviso de Nietzsche, a mentalidade de escravo. O filósofo Friedrich N. reconheceu esse padrão há mais de um século em seu trabalho sobre a genealogia da moralidade. Ele descreveu o que chamou de moralidade de escravo, um sistema de valores que emerge de posições de fraqueza. N. observou que ao longo da história diferentes estruturas morais surgiram com base em posições de poder. Os poderosos desenvolveram o que ele chamou de moralidade do mestre, valorizando a força, coragem, veracidade e realização. Aqueles sem poder, moralidade escrava desenvolvida enfatizando humildade, piedade, paciência e submissão. O insight crítico não era apenas que grupos diferentes tinham valores diferentes, era que a moralidade escrava funcionava invertendo a moralidade do mestre, redefinindo a força como mal e a fraqueza como bem. Nessa estrutura, o poder se torna corruptor, a ambição se torna arrogância e a autoafirmação se torna egoísmo. Enquanto isso, a mansidão se torna virtude. A submissão se torna sabedoria e o autossacrifício se torna o ideal mais elevado. Isso não é apenas história antiga. Opera hoje. Considere como muitas vezes vemos pessoas bem-sucedidas com suspeita de que elas devem ter trapaceado de alguma forma. Elas provavelmente são miseráveis apesar de suas conquistas. Elas sacrificaram sua humanidade pelo sucesso. Essas não são avaliações objetivas, são mecanismos de defesa psicológica que nos protegem de confrontar nosso próprio potencial inexplorado. Essa mentalidade de escravo se manifesta na celebração da mediocridade. Nós nos confortamos com frases como dinheiro não compra felicidade e é solitário no topo. Para justificar a inação, nós elevamos o conceito de ser autêntico sobre o desafio do crescimento, redefinimos o conforto como sabedoria e a ambição como patologia.
A cultura moderna amplifica esse padrão promovendo a vitimização como identidade em vez de ver as dificuldades como algo a ser superado. Muitos agora usam isso como um distintivo de honra. Isso não é para diminuir o sofrimento genuíno. É para destacar como queixas legítimas se transformam facilmente em limitações psicológicas permanentes. Nietzsche alertou que essa mentalidade não criaria realização. Ela poderia oferecer conforto temporário, mas nega o impulso humano fundamental. Em direção ao crescimento, maestria e autossuperação. Em sua visão, a verdadeira realização não vem de evitar o poder, mas de exercê-lo responsavelmente, de criar em vez de meramente criticar, de construir em vez de apenas culpar. A sombra de Carl Jung. Porque você teme seu próprio poder? Se a impotência é tão insatisfatória, porque escolhemos? Carl Jung, o psiquiatra e psicanalista suíço, ofereceu uma explicação profunda com seu conceito de sombra. Jung propôs que cada pessoa desenvolve um ego consciente, o eu que você apresenta ao mundo e reconhece como você. Mas junto com isso você desenvolve uma sombra. Todos os aspectos de si mesmo que você rejeitou, suprimiu ou negou. Essa sombra não desaparece, ela permanece ativa em seu inconsciente, influenciando seu comportamento de maneiras que você não reconhece. Aqui está o insight crucial. Muitas pessoas empurram seu poder, ambição e força para a sombra. Desde a primeira infância aprendemos a suprimir essas qualidades, nos dizem, para não nos gabar, não para nos destacar, não para desafiar a autoridade. Quem você pensa que se torna o refrão que empurra nosso potencial para o escuridão. A sombra não contém apenas qualidades negativas como ganância ou raiva. Ela também contém qualidades positivas. Temos medo de possuir nosso brilho, nossa força, nossa capacidade de liderança. Tememos esses aspectos porque eles exigiriam que mudássemos para assumir a responsabilidade de enfrentar potencialmente a rejeição ou o fracasso. Jung observou que o que você resiste em si mesmo não desaparece. Ele controla você. Seu poder renegado não desaparece, ele se manifesta como autossabotagem. Isso explica o fenômeno intrigante de pessoas que repetidamente minam seu próprio sucesso. Eles chegam perto da realização e então misteriosamente desmoronam. Eles desenvolvem doenças antes de apresentações importantes. Eles brigam em relacionamentos saudáveis. Essas não são ocorrências aleatórias. Eles são a sombra em ação. O eu rejeitado cria situações que mantêm insegurança dentro de sua identidade estabelecida. Se você secretamente acredita que não merece sucesso, seu inconsciente trabalhará incansavelmente para provar que essa crença está correta. Essa dinâmica explica por que as pessoas que crescem em circunstâncias difíceis frequentemente recriam desafios semelhantes quando adultos. Não é que eles queiram sofrer, é que o familiar, mesmo que doloroso, parece mais seguro do que o desconhecido. Novos níveis de realização ou realização desencadeiam ansiedade inconsciente porque contradizem seu autoconceito estabelecido. A força temida em sua sombra também se manifesta como projeção. Você atribui aos outros o poder que você nega em si mesmo. Você vê os outros como opressores, como ameaças, como controladores, não reconhecendo que você está realmente percebendo os aspectos rejeitados do seu próprio potencial. Quer entender mais sobre como recuperar seu poder? Acesse e inscreva-se agora. O verdadeiro crescimento requer integrar a sombra, reconhecendo e aceitando o poder que você negou. Não se trata de se tornar dominador ou agressivo, mas sim de recuperar todo o espectro de suas capacidades. Trata-se de reconhecer que seu poder não precisa prejudicar os outros. Ele pode servi-los melhor do que sua fraqueza jamais poderia. A armadilha oculta. Desamparo aprendido. Além da psicologia individual, existem fatores sistêmicos que cultivam a impotência. Um dos o mais insidioso é o que os psicólogos chamam de desamparo aprendido. Na década de 1960, o psicólogo Martin Seligman conduziu uma série de experimentos que revelaram algo perturbador sobre como respondemos a circunstâncias além do nosso controle. Ele descobriu que quando os indivíduos enfrentavam repetidamente situações dolorosas das quais não conseguiam escapar, eles eventualmente paravam de tentar escapar, mesmo quando a fuga se tornava possível. Esse padrão de desamparo aprendido explica muito sobre o comportamento humano. Pessoas que crescem em ambientes caóticos que vivenciam repetidas vezes. Os que falham ou enfrentam barreiras sistêmicas frequentemente desenvolvem a crença de que suas ações não afetarão os resultados. Essa crença se torna autorrealizável. Eles param de tentar porque sabem que tentar não vai funcionar, garantindo que nada mude. O que é realmente perturbador é como muitas instituições sociais, intencional ou involuntariamente, promovem o desamparo aprendido. Considere os sistemas educacionais tradicionais. Os alunos aprendem que o caminho para o sucesso é seguir instruções, atender às expectativas externas e se conformar aos padrões predeterminados. A iniciativa é frequentemente punida. Em vez de questionamentos recompensados, a autoridade é desencorajada. A mensagem subjacente é clara: seu papel é aplicar
Não criar esse padrão continua na vida adulta. Locais de trabalho burocráticos recompensam procedimento, acompanhamento, inovação, sistemas políticos incentivam o voto uma vez a cada poucos anos em vez de contínuo engajamento cívico. A mídia enfatiza problemas que parecem muito grandes e complexos para a ação individual. O resultado é uma sensação generalizada de que mudanças significativas requerem permissão de figuras de autoridade. As pessoas esperam que os líderes consertem problemas para os empregadores reconhecerem seu valor para que outra pessoa crie oportunidades. Essa espera se torna uma atividade vitalícia com autonomia perpetuamente adiada. A tecnologia muitas vezes reforça essa dependência. Os algoritmos tomam decisões sobre quais informações você vê, o software determina suas opções e escolhas. As interfaces que você usa o guiam em direção a caminhos predefinidos em vez da verdadeira criação. As ferramentas que prometem conveniência muitas vezes oferecem desamparo aprendido como um efeito colateral não intencional. Mídia social em particular amplifica esse efeito. Cria a ilusão de ação por meio de curtidas, compartilhamentos e comentários. Embora raramente se traduza em mudança material, oferece a sensação de conexão sem a vulnerabilidade do relacionamento real, fornece a sensação de estar informado sem a responsabilidade de ser eficaz. Esse desamparo sistêmico não é apenas psicológico. São as estruturas de poder político que se beneficiam quando as populações acreditam que a mudança é impossível. Elas prosperam quando as pessoas canalizam a frustração para reclamação em vez de criação. Quando o descontentamento torna-se entretenimento em vez de ação, como se libertar o caminho para o verdadeiro poder. Entender esses padrões é o primeiro passo para quebrá-los. Uma vez que você reconhece o conforto da fraqueza, a mentalidade de escravo, a dinâmica da sombra e a armadilha do desamparo aprendido, você pode começar o processo de reivindicar seu poder. A jornada começa com uma mudança fundamental na mentalidade. Pare de esperar por permissão. Ninguém virá te dizer, nenhuma figura de autoridade aparecerá para reconhecer seu potencial e lhe dar a vida que você merece. A espera. A estratégia garante impotência contínua. Em vez disso, adote a perspectiva de que você já tem autoridade para mudar sua vida. Você não precisa de validação ou aprovação de credenciais para começar. Isso não é arrogância, é precisão. A capacidade de iniciar mudanças é seu direito de nascença, não algo concedido por outros. Em seguida, rejeite o conforto da fraqueza. Isso requer confrontar quanto ganho secundário você recebe da impotência. Você está usando a vulnerabilidade para evitar responsabilidade. Você está usando dificuldades passadas para justificar limitações atuais. Você está escolhendo a familiaridade da luta em vez da incerteza do sucesso? A verdadeira força não está em negar a vulnerabilidade, mas sim em passar por ela em vez de permanecer nela. Trata-se de usar as dificuldades como informação em vez de identidade. Trata-se de reconhecer que o crescimento requer desconforto, que a conquista exige risco, que a realização exige coragem. Então, comece o processo de integração da sombra. Comece percebendo suas reações a pessoas poderosas quando sentir raiva inexplicável, inveja ou crítica em relação a alguém bem-sucedido. Pergunte o que eles podem estar refletindo de volta para você. Suas reações emocionais mais fortes frequentemente aponte diretamente para suas qualidades rejeitadas. Pratique expressar as partes de si mesmo que você escondeu. Fale quando normalmente permaneceria em silêncio. Estabeleça limites onde normalmente adquiriria. Assuma pequenos riscos que expandam sua zona de conforto. Estas não são táticas de fingir até que você faça isso, elas são passos concretos que reconectam seus caminhos neurais e autoconceito. Abordam um desamparo aprendido por meio da eficácia intencional. Comece com pequenas coisas administráveis. Desafios onde você pode experimentar causa e efeito diretos à medida que constrói uma história de ação eficaz. Sua crença em sua capacidade cresce. Cada demonstração de agência cria um impulso em direção ao maior empoderamento. Desenvolver resiliência filosófica. Silêncio contra mensagens culturais. Reconhecer quando a publicidade na mídia ou grupos sociais estão encorajando a dependência em vez da autonomia. Questionar narrativas que glorificam a vitimização em vez da agência. Examinar se os grupos com os quais você se associa estão elevando seu potencial ou ancorando o seu. As limitações finalmente redefinem o próprio poder. Muitas pessoas evitam o poder porque o associam à dominação, exploração ou corrupção. Mas o poder autêntico não se trata de controlar os outros, mas sim de ser o autor da sua própria vida. Não é soma zero. Sua força pode levar aqueles ao seu redor em vez de diminuí-los. O objetivo não é se tornar imune à vulnerabilidade, é se tornar capaz de escolher desafios significativos em vez de ser definido pelas circunstâncias. A força é uma escolha. Como concluímos, lembre-se disso. Você nunca foi destinado a ser fraco. Você não era.
Projetado para a impotência, o desconforto que você sente em seu estado limitado não é patologia, é saúde, é seu eu autêntico resistindo às restrições que você aceitou. As tradições filosóficas que exploramos hoje de N. Jung, a psicologia moderna, apontam para a mesma verdade. Os seres humanos encontram realização através do crescimento, criação e autossuperação, não através da segurança, conforto ou estase. Seu potencial de força não desapareceu porque você o negou, ele permanece dentro de você esperando para ser reconhecido. Os aspectos sombrios de você mesmo, sua ambição, seu poder, sua capacidade de liderança não precisa ser temida, eles precisam ser integrados não para dominar os outros, mas para parar de dominar a si mesmo através da autossabotagem inconsciente. Os sistemas que encorajam sua impotência, sejam educacionais, políticos, econômicos ou tecnológicos, não são fatos imutáveis da natureza, eles são construções humanas que persistem apenas através da participação coletiva. Sua retirada de consentimento importa sua escolha de viver de forma diferente, importa a sociedade. O IET treinou você para ser confortável com a fraqueza, temer seu próprio potencial, esperar pela permissão em vez de concedê-la a si mesmo, mas agora você sabe que entende os mecanismos, as razões, os padrões, você vê a prisão confortável pelo que ela é agora, você enfrenta a escolha real, você retornará ao conforto da limitação ou aceitará a responsabilidade da liberdade, você continuará terceirizando seu poder ou irá reivindicá-lo, você permanecerá definido pelas circunstâncias ou se tornará o autor de sua experiência. O caminho da força não é fácil, exige coragem, consistência e disposição para se destacar, mas oferece algo que a fraqueza nunca pode oferecer: a profunda satisfação de viver em alinhamento com todo o seu potencial, de se tornar quem você realmente é, em vez de quem você foi condicionado a ser. A escolha é sua. A porta está aberta. Você passará por ela?